Olá, bem-vindos à TVE, a TV Pública do Espírito Santo e casa do melhor da nossa arte e cultura. Aqui na TVE a gente tem um programa diário de cultura, o TV Revista, que vai ao ar todos os dias, meio-dia. Temos também o Palco TVE, que leva você aos shows do melhor da nossa música capixaba. E temos dois espaços muito privilegiados para o cinema, começando com Curta Vídeo, aqui comigo toda quarta às 10 da noite, onde conversamos com quem faz o audiovisual acontecer. E às quintas, o TVE Cinema, também às 10 da noite, onde exibimos os curtas e longas produzidos aqui do estado. E como sempre, divulgamos também eventos, exposições e espaços que recebem o melhor das artes visuais do Espírito Santo. Hoje estamos no Centro Cultural SESI, em Jardim da Penha, Vitória. Inaugurado em 2020, o centro está sendo revitalizado agora em 2026. Com aproximadamente 2.000 metros quadrados, abraça o já existente Teatro SESI e traz como novidade uma galeria expositiva e outro ambiente de estudo e convivência. E é na galeria que estamos hoje. E a exposição em cartaz é da artista Milena Almeida, Coração é Território. Milena apresenta uma série de trabalhos que investigam o coração como símbolo de energia, movimento e transformação. Em sua terceira exposição solo, ela constrói uma investigação visual intensa sobre pulsação, vulnerabilidade e força vital. A artista propõe ao público uma experiência sensível sobre aquilo que sustenta a vida, explorando o coração não apenas como órgão, mas como motor de movimento, energia e transformação, uma força que atravessa o corpo, as emoções e a experiência humana. Com curadoria de Juliana Amaral, a exposição ocupa parte da galeria nesse primeiro momento, como uma prévia do novo formato do espaço. O lançamento da reformulação total do Centro Cultural SESI está previsto agora em junho. E no programa de hoje, o nosso papo é com a atriz Janine Correia. Janine é atriz com atuação em importantes obras do audiovisual capixaba. Já em seu primeiro curta, Macabeia, de Erli Vieira Júnior, Lisandro Nunes e Virgínia Jorge, recebeu o Kikito de melhor atriz de curta-metragem e menção honrosa no Festival de Brasília. Depois vieram muitos curtas. Por Elise, de Erli, Até Quando, de Gustavo Moraes, O Panda e o Barão, de Melina Galante e Mãe Mífero, de Marcela Rocha. E atuou nos longas Ato Final, de Roberta Fernandes e Rodrigo Cerqueira. Atua também no teatro, onde trabalhou em inúmeras montagens, incluindo algumas como produtora. Seja no teatro ou no cinema, Janine constrói personagens que equilibram sensibilidade e força. Seu trabalho vem refletindo uma busca contínua por narrativas que provoquem e conectem o espectador. Bem, e conectando você com o melhor do nosso cinema, está no ar mais um Curta Vídeo. Tia, sei que nunca vou ser o Pedro, mas queria te agradecer por você estar cuidando de mim, tá? Oh, meu amor, que isso? É você que cuida de mim? Só tem que comer bem, para quando o Rio Novo chegar, se tirar de letra. Já já chega a sua vez. É só esperar mais um pouquinho. E é com prazer muito grande que eu recebo no programa de hoje uma companheira de profissão, Janine Correia. Seja muito bem-vinda. Obrigada a você. Prazer te ter aqui. Estou muito contente de estar aqui. Um pouco nervosa, né? Que eu fiquei sabendo. Super nervosa, Babi. Eu tenho um pouco de aflição de dar entrevistas mesmo. Mas isso aqui daí... não é entrevista, aqui é conversa, aqui é diferente. É uma conversa, isso eu sinto, assim, a gente fica sempre muito à vontade. Mas assim, vou te contar uma história antes de começar a entrevista, que é essa coisa do nervoso, né? Eu comentei em casa com minha família, meu filho, disse para ele que um programa tinha me chamado para fazer uma entrevista, que é um programa que eu acho lindo. E aí falei para ele, Antônio, eles chamaram a mamãe para uma entrevista. Mas a mamãe não vai, não. E eu vou constantemente na escola dele conversar com os colegas, conversar sobre o ofício. Olha que bacana. E com eles eu falo sempre que a gente pode ter vergonha de apresentar um trabalho, a gente tem que enfrentar. Né? Aí Antônio olha para mim e fala assim, não, mamãe, você tem que ir, aquele papo lá de enfrentar. Não vão aplicar? Não vai pôr em prática? Tem muito a ver com cinema, né? É uma coisa de enfrentar, a gente tem, de arte, a gente tem sempre que enfrentar. A carreira de ator, né, né, Janine?
né? Janine, você tem, a gente estava falando sobre isso, fazendo os cálculos aqui, 30 anos de carreira, vamos colocar. Por aí. Muitas experiências de teatro, de Isso cinema. Uma longa estrada, né, já, né? Uma carreira consolidada. E eu queria começar esse programa de cinema te perguntando justamente o que a experiência de atriz de teatro contribuiu para a sua carreira dentro do audiovisual. Contribuiu muito, né? Eu comecei com teatro, a gente estava conversando sobre isso, acho que a grande maioria dos atores, eles começam com teatro. É claro que, assim, são duas linguagens que eu não vejo muita, eu consigo conciliar as duas bem, porque eu acho que a gente faz, né? Você precisa se apresentar, você começa a fazer o teatro, começa a leitura do texto e ali vão os ensaios, cada apresentação, uma é diferente da outra. Cada noite é uma coisa, né? Um processo muito vivo ali. Sim, um processo muito vivo que a gente tem que estar inteiro lá dentro, né? E no cinema não, tem uma coisa muito fragmentada, né? Aquela coisa que você, para a personagem, é como se você... Eu fiquei pensando numa forma de explicar isso, mas parece como um botãozinho mágico que você tem, né? Você começa a gravar, você tem uma diária no início da manhã. Você começa a fazer essa diária e aí você tem uma cena muito difícil para fazer. E aí vem a hora do almoço. Um clássico. Aí você para tudo, porque todo mundo precisa descansar, precisa almoçar, você tem uma equipe grande, né? Você para tudo, bate aquela marmita, descansa um pouco. Quando você volta, aí você tem que ligar aquela chavinha de novo. Né? Eu Mas acho é muito que interessante essa coisa que você fragmentada. falou da pesquisa, né? Porque eu acho que os atores de teatro eles chegam no cinema com um estudo mais bem feito de personagem, né? Uma exposição de mais fundo nessas camadas de texto, que é muito interessante. Eu acho que a gente está condicionado no teatro pesquisar mais a fundo essa personagem, pesquisar mais a fundo essa ambientação. Que memória afetiva que tem essa personagem. E cinema? Quando você chegou no cinema, ou até hoje, né? O que você acha que é mais difícil nessa linguagem? E, por outro lado, o que é a coisa mais gostosa, assim, de se fazer cinema para você? O cinema, para mim, também é outra coisa que eu fiquei buscando palavras, né, de cinema. O cinema é um encontro. É aquele primeiro encontro amoroso, que dá um frio na barriga e aquilo assim, você se arruma para aquele encontro todo e você chega lá e aquela câmera, aquela equipe, há um namoro ali, uma coisa de paixão. É uma boa definição, é uma paixão, né? Efêmera, você sabe que vai ser efêmera. Efêmera, mas imortalizada, né? Porque fica para sempre, o que você fez está gravado, fica ali para sempre. Diferente do teatro, o cinema você consegue estar onipresente, você consegue estar em qualquer lugar. Você pode estar lá no norte do Brasil, você pode estar lá no interior, ao você mesmo pode estar tempo, aqui ao inclusive. mesmo tempo. Então o alcance é muito grande. Sim. E a coisa mais difícil do set? Esquecer o texto é uma coisa difícil, às vezes acontece. Eu acho que a coisa mais difícil, não só do set, Janine, mas assim, do audiovisual inteiro. Do audiovisual inteiro. Desse processo de se fazer um filme e aí depois de se ver no filme. É um processo diferente para o ator, né? Às vezes é um pouco difícil pelo processo que você tem, né, de feitura daquele processo, você conseguir chegar na nuance que você quer daquela personagem. É um pouco complexo, né? Porque você estuda, você lê roteiro e tudo, às vezes faz pouco toda aquela... tempo, né? Você tem pouco tempo. Então, às vezes você pensa assim, nós precisávamos de mais tempo. Muitas vezes eu chego no final do processo, no último dia de filmagem, eu falo, agora eu entendi a personagem, hoje eu acho que eu entendi o que era para fazer. Hoje eu entendi o que era para fazer. Já no teatro, não. No teatro você tem isso eternamente, né? Eu tô indo agora. Janine, é muito legal te receber no Curta Vídeo nesse ano, porque em 2026 o Curta Macabeia faz 25 anos, Derli Vieira Júnior.
E esse curta, ele foi um momento histórico, eu acho, para o audiovisual do Espírito Santo, porque ganhou prêmio, foi em Gramado, ganhou o Kikito, né, de melhor curta. Você ganhou prêmio de melhor atriz, ganhou prêmio de roteiro. Eu acho que realmente foi um divisor de águas, né, na maneira como se pensava e a visibilidade do cinema capixaba no Brasil. E você protagonizou esse processo. Eu queria te perguntar, o que o Macabéa influenciou a sua carreira no cinema ou como atriz? Impactou profundamente a minha carreira, porque foi o meu primeiro filme. Então, aquela história de entrar com os 2 pés, entrar com tudo no cinema, acho que aconteceu nesse momento comigo, com o Macabéa, né? Foi, vamos dizer assim, uma epifania. Estar naquele set, naquele momento, com aquelas pessoas. Como que você... Foi um convite? Foi um Não teste? foi um convite. Na época eu fazia a escola de teatro da Fafi. Né? Fui aluna da escola da Fafi e ali tinha um cartaz de seleção de elenco. E você lembra quando você viu o filme Macabéa a primeira vez? Eu lembro quando eu vi o filme, foi aqui no Vitória Cine Vídeo. Foi delícia se ver assim enorme naquela tela. Muita coisa lá do processo de Macabéa, da execução, da personagem, no momento que eu fiz, eu acredito que tenha sido intuitivo. Né? Eu não esperava ter esse alcance todo, eu era uma atriz que estava começando, primeiro trabalho em cinema, mas é uma coisa assim que meio que daquela época vem puxando, que eu venho construindo com vários personagens que eu faço. Você vê sementes nesse primeiro trabalho de coisas que vão se desenvolvendo de depois, coisas que eu né? peguei ali, que eu fiz ali e que eu acho que serve ao longo da minha carreira. Por exemplo, a dualidade da personagem. Eu acho que eu consegui inserir aquilo ali forte nela. Eu acho para mim que toda personagem, quando eu começo a construir, eu acho que não tem toda essa verdade. Ela não é totalmente má, ela não é totalmente ruim. Sim. E eu acredito também que no momento a coisa era feita com muita honestidade, muita vontade de fazer. Era um grupo de pessoas que... Apaixonados, igual eu, por né? exemplo, eu não pensei em nada disso, queria fazer aquilo. Como é que eu não estava pensando em ganhar um prêmio, fazer uma carreira? Eu quero fazer esse negócio. E a gente fez com muita vontade, muita honestidade mesmo. Tanto é que pessoas que fizeram esse filme continuam na carreira e continuam batalhando audiovisual aqui do Espírito Santo. Você gosta de mim, né? O almoço tá pronto. Vem logo, senão a comida vai se... Já vou, tia. Outra hora eu falo com você, tá? Gosto tanto quando você fala que me quer. Um beijo. E você tem outras experiências históricas nesse currículo, né? Como o filme A Passageira, que eu resgatei aqui, da Margareth Tacquetti. Porque esse filme também, ele é muito interessante, porque ele nasce de uma oficina do Rui Guerra e do Djiby Lutfi. Sim. E vocês fazem um filme. O que você lembra dessa experiência? Menina, lembro pouco. Lembro pouco. Eu lembro muito do Djiby. E assim, uma figura de uma doçura ímpar. Ele era né? muito simples, né? Simplicidade. E eu me lembro que ele me dava uns toques de câmera também. Meninazinha linda, fica assim, assim e tal. E ali a gente se posicionava, ele fez o filme inteiro, ele é o diretor de fotografia do filme, né? E o Rui Guerra, a gente teve os encontros com ele, estava no set também. Foi muito bacana esse momento, foi um diretor, né? Um diretor conhecido que a gente trabalhou, que trouxe uma experiência para a gente incrível, né? Tudo compondo a gente ali como profissional de cinema. Foi uma experiência muito legal. E o filme ficou super interessante. Ficou, né? Ficou. E nessa época, né, Babi, o cinema, assim, não era tão, assim, organizado. Então, eu lembro, às vezes, a gente ia para o set, ficava muito tempo no set esperando gravar alguma coisa, né? Sim, muito tempo. Então, ali você
Tinha. E você comentou aqui agora que Gibi Bastante papo. falava já de cinema digital nessa Sim, época? e já nessa época o Gibi falava essa coisa do cinema digital. Ele chegou a falar ali com a gente, comigo. E eu olhava e falava assim, mas cinema digital, que negócio é esse de cinema? Porque eu sou uma pessoa simples. Eu estudo bastante, tudo não sei o quê, mas eu sou muito arcaica. Ai, gente, tem essa coisa, mas a alma é boa. Por coincidência, nesse exato momento, aqui na cadeira de introdução ao pensamento político brasileiro, nós estamos vendo, né, as formas de governo que já existiram no país. E vejam isso aqui. Eu tenho um aluno monarquista! Janine, recentemente você fez 2 filmes, O Panda e o Barão, da Melina Galante, e O Mamífero, da Marcela Rocha, que são filmes que me chamaram a atenção porque são filmes de uma linguagem que não é a típica naturalista de cinema. Eles têm um quê de humor, têm um quê de uma alegoria. E eu fiquei pensando como foi para você trabalhar em cinema esse outro tipo de construção, que quase beira ali, né, um tipo de teatro. O Panda e o Barão da Melina é como se fosse um falso documentário, né? E foi muito divertido construir essa personagem que eu também joguei para esse lado da dualidade, das diferenças. Ela era muito engajada, uma pessoa muito engajada, muito séria, muito correta ali nas suas ações, mas ela era adepta do skincare. O Mamífero já foi uma coisa mais assim, tinha os trejeitos que ela era a mãe porca, eram 3 mães. Era a mãe porca, a mãe coelho e a mãe vaca. Eu fazia a mãe porca. E tinha os trejeitos que eu tinha que colocar assim meio que no meio, uma coisa que eu muito sutil, né, mas para que houvesse essa identificação de que aquela era a mãe porca. Mas é muito legal, assim, porque eu acho que esses filmes, eles brincam com outras linguagens. E eu sinto falta isso no cinema, né? A gente, como ator, ter mais possibilidade de descolar desse realismo, né? E brincar mesmo em outra... Há um ganho tão grande quando você entra em cena para brincar, e eu acho isso um espetáculo, assim, para o ator. É muito sério isso, né? Entrar em cena para o jogo, para a brincadeira, é muito sério. Sim. Atuar brincando. Isso te dá uma amplitude, uma coisa muito solta, muito boa. E viva, né? Muito viva. E o lançamento é só no próximo semestre, mas eu pedi pro Tico abrir uma exceção para as minhas amigas. Ai, você sabe, né? Ser mãe do presidente tem as suas vantagens. Meu amor. Dá licença, viu? Esse eu preciso atender. Ni hao. E, por outro lado, você fez um processo que é super forte, que é o Ato Final, da Roberta Fernandes, que é um filme que trata de um tema que está cada vez mais presente nas nossas vidas, infelizmente, que é o feminicídio. Como que foi ter contato com essa história? Como que chegou esse convite para você? O Ato Final foi engraçado. Eu, há muito tempo atrás, vi um recorte de jornal escrito que uma diretora ia fazer documentário. Não sei se era um filme, se era um documentário a respeito do feminicídio. E foi um filme assim que eu tive um enorme orgulho de fazer. Eu acho que eu, como atriz, como artista, a Roberta, que é a diretora, a equipe toda, cumpriu uma função muito importante do cinema, da arte, que é essa função de mudar as pessoas, né? De ser um instrumento político, um instrumento de transformação da sociedade, que as pessoas pudessem conhecer
essa história contada dessa maneira e mudar alguma coisa nessa realidade, né? Pra que é muito forte porque o filme ele mescla ficção com relatos reais. Mescla, é um híbrido de sobrevivência, relatos de sobreviventes com a encenação das 3 atrizes. E aí eu palco. fiquei nessa curiosidade de como que foi essa preparação. Você já tinha acesso aos relatos ou caminhou separado? A gente teve acesso a alguns relatos, eram coisas muito fortes, né? E veio em cima da experiência de cada uma, com uma preparadora de elenco no palco, trabalhando com a gente e que dava os comandos e algumas orientações. Amor não é violência. Amor não te diminui com palavras chulas. Não. Hoje não. Vem. O amor não mata. O amor não maltrata. O amor não é violento. Vem, acredita, hoje não. Você merece mais. Era um trabalho muito denso, mas em cima daquela proposta do brincar, do ato cênico, eu acho que eu exercitei muito esse lado leve meu. Eu não levei um lado muito pesado para o palco. Eu entrei ali com a convicção de que eu ia ajudar a vencer. Essa foi um mote para mim como atriz que eu levei muito a sério isso. E tanto é que a cena final, eu ganho aquela cena final, que é uma cena que eu acho lindíssima. Aquela cena é muito linda. Anda pela... E quando eu vi aquela mulher correndo pela cidade, gritando, hoje não, só a imagem em si já é muito libertária. Agora, para a atriz Janine foi assim, presente aquele filme, né? Eu falo, até no início do filme, eu falo que aquilo é uma dádiva, você poder juntar cinema e teatro juntos no mesmo lugar, onde você pode exercitar os dois lados, né? Durante um mês de filmagem. Nossa Senhora, foi um presente, assim. Hoje não! A gente tem que falar isso hoje, não! E amanhã também! A gente tem que levantar da cama todos os dias e dizer: hoje não! Hoje não! Isso! Hoje não! Voltar! Hoje não! Hoje não! Hoje não! Hoje eu não vou morrer! Hoje eu não vou morrer! Eu queria te trazer essa pergunta, assim, para quem é ator ou que quer ser ator e que está vendo a gente aqui agora. O que você acha que o nosso ofício traz nesses tempos de hoje, nesses tempos tão caóticos em tantos sentidos, né? Mudança, conhecimento, revolução. Eu acho que a gente tem esse poder de revolucionar, de conseguir chegar em várias camadas e de mudança, de mudar a gente como ser humano e de mudar o outro também que está assistindo a gente. Mama Rude, o filme, viu? Não. Ah, não acredito! Jura? Juro que é. Adoro esse filme! Uma música lá que eu amo, que é assim... Sting, cara, Sting! Sting lá, amigo do Raoni! Ai, não tem como você às vezes só pensa em desaparecer. Queria fechar os olhos assim e ficar invisível. Agora, tirando especificamente para o audiovisual, como é que foi esse desejo de produzir, de sair da função de atriz e assumir a produtora Janine? Tem algumas histórias que eu quero contar, eu acho que merecem ser contadas, né? Uma coisa que toca a gente. Na época do Vitória de Darley, que é um curta que eu ajudei a roteirizar também, fiz a produção, é muito gratificante quando a gente consegue colocar essas coisas, rodar essas coisas que a gente quer, né? O que você acha mais desafiador de assumir a posição de produtora? De fazer o filme, de estar atrás da câmera? Nossa, é a questão do orçamento, né? Se a gente quase nunca dá, né? Você já começa com muito pouco, né? Você já começa com muito pouco, quase nunca dá. Como produtora de cinema, você
entra em todas as partes ali da feitura do filme, né? Você entra na pré, você entra... Eu estava de produtora e de atriz também. Atua e depois essa pós... Então, você entra na pré, você entra na produção, você entra na pós, você entra na edição. Eu sou uma pessoa que eu não posso trabalhar com edição. É mesmo? Porque eu não tenho poder de decisão. Eu não sei se eu... Sabe? Eu não tenho, então aquilo Sei o que fica, o que sai, né? Aliás, uma turma, né, que a gente tem que ser sempre amigo deles, né, os editores. Muito próximos. Né, Esse poder, né? Têm um poder absoluto na coisa toda. E Janine, o que vem por aí? Como é que estão os próximos projetos de audiovisual? Eu fui convidada recentemente para fazer um longa do Gabriel Perrone, que chama Terra Alta. Vamos ver, Isso, né? vocês vão filmar agora. Vamos e tem algum para agora. sair? Tem um para sair, sim, que é a Planta Sob a Terra, do Diego Zon. E a planta, eu não sei, deve sair esse ano que vem. Né? Tem um projeto de teatro também, que está sendo aí, né, conquistando uma vaga nos editais. A gente fica muito à mercê também, né, das políticas públicas. Muito na expectativa. Muito na expectativa. Acho que se sair vai ser bem bacana, porque teatro é uma coisa, né, fazia um tempo que eu não fazia. A última peça que eu fiz tem aí uns 3 anos, né? Querida, e já finalizando aqui a nossa conversa, pensando nessa trajetória toda sua, de atriz, produtora, de teatro, de cinema, mas enfim, o que os filmes, o que é o cinema para você? O cinema para mim é um modo de trabalho. Você consegue empregar, não tenho dados aqui agora, mas você consegue empregar muita gente com cinema. Às vezes as pessoas não têm noção disso, acham que é uma coisa, cinema, né, uma coisa e tal. Não, mas é uma indústria enorme, né? É uma geração de emprego incrível. Poder chegar assim em partes do espectador que às vezes no teatro você não chega. Quando você está assim, sua imagem grande na tela, de deixar aquela imagem imortalizada no espectador. Deixar brechas para que o espectador, permitir para que o espectador veja algo que não foi gravado lá, né? Então, acho que isso, né, de deixar essa minha imagem ali retida na cabeça das pessoas e eles poderem viajar ali é uma coisa impressionante. E como eu falei anteriormente, eu acho que é um encontro. É um encontro maravilhoso. Eu me arrumo para ir do set. Grande flerte. É uma pena que dura pouco, podia durar eternamente. Esse namoro da gente com essa câmera, esse set devia durar eternamente. Mas é isso. Querida, que Paixão. prazer falar contigo. Prazer é todo meu. Sempre aqui no programa. Todo meu. Obrigada a você. E o Curta Vídeo de hoje fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso programa. Na quarta que vem, às 10 da noite, a gente está de volta com mais um convidado muito especial e dicas e novidades da nossa cena audiovisual. Eu espero por vocês. Até lá! Nós ganhamos dinheiro com a China. Você pode, assim, gostar deles só por um momento. E esqueceu o que eles fizeram com a minha família? O Ralph tá em casa todo estrupiado, tadinho. A campanha foi um sucesso e o seu primo já está em casa. Não é hora de voltar a choramingar. Alguém, tira isso daqui!